Salve rapaziada, bora para mais um Preto com Verde dessa semana, deste final de semana, acabando o mês de setembro. Ficamos essa semana sem dicas devido à data FIFA e agora voltamos com mais jogos, 20 jogos, 20 entradas para este final de semana, com ligas inferiores do Japão, da Suécia e um jogo da Liga das Nações também. Então, antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com todo mundo, que é importante para manter o nosso trabalho totalmente gratuito aqui, beleza? Estamos em setembro, desculpa, com 5% sobre a banca e vamos buscar este final de semana aumentar ainda mais para fecharmos com a nossa média que tem sido 10% ao mês sobre o nosso investimento. Vamos começar o nosso primeiro jogo então com 4 horas da manhã deste sábado, Japão J2, Verde contra Yamagata. Eu escolhi um criar aposta que é dupla chance do Yamagata e menos de 2 gols e meio no primeiro tempo. O campeonato está se encaminhando ao final. O Yamagata é o sétimo, 2 pontos atrás do Oita, que é o sexto colocado. Precisa vencer. Vem aí de 5 jogos em que venceu 13 e perdeu 2. Só que fora de casa, o Yamagata pontuou bastante e nos últimos 5 jogos fora perdeu apenas um, que foi para o Okayama. Nos outros ele empatou ou perdeu. E todos os jogos do Verde tiveram no máximo 2 gols no primeiro tempo. Então, essa combinada deu 1,62 na Betano. Então, é para não sair 3 gols no primeiro tempo do jogo e o Yamagata não perder. Passando para as 8 da manhã, o jogo na Finlândia entre TPS e Jaro é a disputa pelo título, já a reta final da Finlândia da segunda divisão. Eu escolhi ambos marcam a 1,66 na Bet365. O TPS em casa faz muitos gols e toma também, e o Jaro fora vem aí de 5 jogos seguidos marcando gols, apenas um deles contra o PK35, que é um dos últimos, ele não teve ambos marcam. Os últimos jogos na casa do Jaro, 3-1, 2-1, 4-1, 2-1 e 1-1. 100% de ambos marcam nos últimos 5 jogos deste confronto, a 1,66 na Bet365. Ainda ficando na Finlândia, o próximo jogo entre Gnistan e Pepo, agora no grupo de rebaixamento, eu escolhi Overgol 2,5 a 1,575 na Bet365. O Gnistan praticamente já está livre da luta pelo rebaixamento, mas o Pepo está disputando com o SJK, está 2 pontos abaixo e hoje sendo rebaixado. Os jogos do Gnista em casa tiveram quase sempre over, teve apenas um 0-0 e os últimos 2 confrontos entre eles na casa do Gnista foi 5-0 e 3-1. O Pepo vem de 4-2, 3-1 e 2-2-0. Então acredito que vai bater esse over porque o Pepo precisa ganhar, precisa ir para cima e o over tá 2,575 na Bet365. Passando às 10 da manhã para a Inglaterra, a League Two, que é a quarta divisão, Northampton contra Stockport. Eu fui em empate ou vitória do Northampton e mais de 1,5 gols. É o terceiro colocado recebendo o 16º. E na forma recente, o Stockport é o 16º contra o sexto. Em casa, o Northampton é a terceira melhor equipe mandante e fora o Stockport é o pior visitante, tem 4 derrotas seguidas. Então vou fazer uma conservadora em relação ao 1-1, mas eu acho que o Northampton deve ganhar esse jogo por 2-0, 1,95 na Betano. Próximo jogo, 10h30 da manhã, País de Gales, o Connacht contra o Pontypridd, que é um time novo aí na primeira divisão. Eles fizeram algum remanejo de times, acredito eu. Eu vou em handicap -1 do Connacht. É uma das melhores equipes, uma das equipes mais tradicionais do País de Gales. Então, ganhando por um gol de diferença, o nosso dinheiro é devolvido por 2 gols de diferença, porque a odd de 1,5 do Connacht estava bem baixa, então eu escolhi esse handicap -1 a 1,80 nas duas casas, tanto na Betano quanto na Bet365. Passando para as 11 horas, Sheffield Wednesday contra o Wycombe. Este jogo válido pela League One, que é a terceira divisão da Inglaterra. Eu escolhi 2 gols do Sheffield Wednesday jogando em casa. Mesmo quando perdeu para o Burton de 3-2, ele fez 2 gols, empatou em 2-2 com o líder Ipswich, fez 2 gols.
Tomou 2-0 para o Barnsley em casa, mas ganhou de 5-0 e 3-0 também em casa. E o Wycombe fora tomou 3 do Stevenage, 2 do Derby e 3 do Exeter. Então essa odd está 1,75 na Betano. Gostei bastante deste mercado, às 11 da manhã. Ainda às 11, o outro jogo que eu escolhi foi da League Two, quarta divisão, Bradford City contra o Wimbledon. Vitória do Bradford City, está pagando 1,83 contra o Wimbledon. O Bradford City hoje é o quinto, o Wimbledon o 17º. Na forma recente, a segunda melhor forma recente é do Bradford City, 4 vitórias e um empate. O Wimbledon é apenas o 18º, vem de 4 derrotas e uma vitória fora de casa, além do que na Bet365 essa liga tem pagamento antecipado, famoso PA. Então tá 1,83 o PA do Bradford contra o Wimbledon 11 da manhã. E o outro jogo às 11 da manhã também é o Stevenage, esse que eu acabei de falar, contra o Harrogate. Vitória do Stevenage a 1,57 também com pagamento antecipado na Bet365. Ele é o quarto colocado enfrentando o 18º e na forma recente o Harrogate fez um ponto nos últimos 5 jogos. Fora de casa, o Harrogate tem uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto em casa o Stevenage tem 4 vitórias em 4 jogos, manda muito bem os jogos no seu domínio, então por isso a odd é 1,57. E aí, abrindo 2-0, a gente tem o pagamento antecipado. Próximo jogo, às 11 também, na divisão sul da Suécia, Odevold contra o Atvidaberg. Eu criei a aposta que o Odevold ganha e marca 2 gols na partida. É o terceiro colocado contra o 14º na zona do rebaixamento. Melhor forma recente, com 13 pontos nos últimos 5 jogos, contra a oitava forma recente. O Odevold deve ganhar facilmente do Atvidaberg. O último jogo em 2019 na casa do Odevold foi 3-1. Então, o Atvidaberg vem de um 3-0, 4-0, 2-0 e 4-3. Deve sair mais de 2 gols para o Odevold e ele deve vencer essa partida. 1,57 na Bet 365. O último jogo do sábado, 11 da noite, San Jose Earthquakes e Los Angeles Galaxy. Criei uma aposta na Betano a 1,70, que é ambos os times marcam e ambos os times recebem um cartão. Nos últimos 5 jogos do árbitro, ele deu cartão para as duas equipes. Os últimos 5 jogos do Los Angeles Galaxy fora de casa, teve ambas as equipes recebendo cartões. E os últimos 5 jogos do San Jose Earthquakes também, as equipes receberam, ambas as equipes receberam cartão. A gente já falou bastante aqui, o Galaxy é muito time de ambos marcam fora de casa. Não fez na última partida contra o Vancouver, mas vem de 1-1, 2-2, 2-1 e 4-2. O último jogo em 2021 na casa do San Jose Earthquakes foi vencido pelo Galaxy por 3-1. Então, essa aposta já seria vencedora. Passando para o domingão agora, o primeiro jogo na madruga, 1 da manhã, o Okayama contra o Vegalta Sendai. Eu fui em empate a nula do Okayama a 1,70. O Okayama é o terceiro, o Vegalta é o quinto, mas na forma recente o Okayama é o terceiro e o Vegalta o 16º colocado. Então eu fui em empate a nula do Okayama a 1,70 na Betano. O próximo jogo, ainda na mesma liga que eu escolhi, foi o Albirex Niigata contra o Omiya. 2 gols do Albirex, pagando 1,62 na Betano. É o líder, 3 pontos na frente do Yokohama. Praticamente já subiram, o campeonato está se encaminhando ao fim. Tá? São 42 rodadas, faltam 5, ainda tem 15 pontos a disputar. Então, jogando em casa é o jogo do acesso para o Albirex, recebendo o 19º colocado. 2 gols, eu vou com 1,5 unidade neste jogo do Albirex, que ele tem grande chance de ganhar de no mínimo 2 gols, 2-0 ou fazer 2 gols. É o jogo do acesso para a festa da torcida, então na Betano a 1,62. Ainda na mesma liga, Shiba e Kumamoto às 2 da tarde. Eu criei uma aposta em que o Kumamoto faz pelo menos um gol e tem 7 escanteios na partida. As partidas têm tido bastante escanteios e o Kumamoto é a melhor forma recente, enquanto o Shiba é a sétima e o Kumamoto ainda está em quarto colocado, precisando abrir vantagem. O Shiba luta ainda, está 5 pontos atrás, tentando entrar na zona de classificação de playoff.
Então vai ser um jogo bem aberto, um jogo bem bom, e eu acredito que o Kumamoto deve fazer pelo menos um gol. Então 1,80 na Betano. Próximo jogo, Piteia contra Orebro na Suécia, 8 da manhã. Escolhi overgol 2,5 a 1,625 na Bet365. O Piteia, há 2 rodadas atrás, nos deu o green do ambos marcam. E o Orebro é uma equipe que está, neste momento, em quarto colocado. O Piteia é o quinto. E na forma, Piteia está melhor, está em sexto e o Orebro em décimo. Ambas as equipes com média de um gol marcado e pelo menos 2 sofridos nos últimos 5 jogos. Então, deve vir este 2,5 na Suécia, que é uma divisão que sai muitos gols sempre. Ainda na Suécia, vamos falar do nosso querido Solentuna contra o Vassalunds, equipe recorrente nas nossas dicas, 8 da manhã também. Ambos marcam e overgol 2,5 a 1,72 na Betano. Vassalunds é o segundo colocado, Solentuna o sétimo. Forma do Vassalunds é a segunda, Solentuna a quinta. Melhor forma fora de casa, grande chance de ambos marcam. E over goal, chance grande aí de os dois times marcando 2 gols, um 2-2 em diante. Então 1,72 na Betano este jogo. Às 10 da manhã, na mesma liga, o Gefle contra o Karlstad. Eu criei uma aposta também em que o Gefle faz 2 gols e saem 3 gols na partida. É o líder da competição, o Gefle, disparado, está aí 8 pontos na frente do Vassalunds. O Karlstad é o oitavo, vem ganhando, patrolando de todo mundo em casa, 6-0, 2-1, 4-1, 3-1, 3-2. O último jogo entre eles em 2021 foi 2-1 para o Gefle, resultado que já nos basta, saindo 3 gols na partida e 2 precisam ser do Gefle. Último jogo na Suécia também, divisão sul, tá? Eu escolhi Lijungskyle contra Falkenbergs, ambos marcam 1,61 na Bet365, essa odd está 1,50 na Betano, então por isso que eu escolhi a Bet365. O Falkenbergs é o segundo colocado, o Lijungskyle é o quarto, 5 pontos separam os dois times, devem ser um jogo bem aberto. O último jogo entre eles foi 2-1 em abril deste ano para o Falkenbergs. Deve ser um jogo bem aberto em que ambas as equipes vão atacar bastante. A melhor forma recente é do Falkenbergs, então jogando fora de casa, a melhor forma, grande chance de ambos marcam. E essa diferença de odd me chamou a atenção também de uma casa para outra, então nós vamos na Bet365 a 1,61. E para não dizer que a gente não apostou em Liga das Nações, o último jogo do dia 13h45, Holanda contra a Bélgica. Vale muito para as duas equipes, porque a Holanda é a primeira hoje, 3 pontos à frente da Bélgica. A Bélgica precisa ganhar e aí ela vai passar no saldo de gols da Holanda, assumindo a primeira posição, se classificando para o playoffs. Então eu fui de ambos marcam 1,62. O último jogo das duas equipes foi 4-1 em junho deste ano para a Holanda, então a Bélgica vai querer aí uma vingança, e a Bélgica também tomou gol do País de Gales nesta semana pela rodada 5. É a última rodada, vale tudo, Bélgica vem para cima, ambos marcam a 1,62. Vou deixar aqui também da Liga das Nações uma dupla de overgol 1,5 nas duas partidas Dinamarca e França e Áustria e Croácia a 1,91. Dois jogos que valem bastante também, a França ainda pode ser rebaixada na Liga das Nações, então vale muito esses jogos. E uma tripla da NFL, que é o Mahomes registrar 2 passes ou mais para touchdown, o Josh Allen também registrar 2 passes ou mais para touchdown no domingo, e o Philadelphia Eagles vencer o Washington Commanders. Essa tripla deu odd 2,50. Também para colocar uma unidade aí para curtir a NFL no domingo. Beleza, pessoal? Eram essas dicas. Por gentileza, compartilhem com seus amigos para que nosso canal cresça e a gente possa manter essas dicas gratuitas sempre. Forte abraço e tamo junto!